Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor, ou Vino, membro da Sim, e hoje a gente vai fazer mais um episódio aqui do Simcast, e um episódio que é bem especial, tanto porque a gente vai tratar de um tema bem importante, bem relevante para qualquer pessoa que trabalhe com emergência, quanto pelo convidado que está aqui com a gente hoje, que é um grande amigo meu, um grande amigo do Eduardo Padrão, do Dudu também, que é o Cauí. O Cauí, ele se formou com a gente na faculdade, ele se formou comigo na residência de cirurgia geral. Ano passado ele foi preceptor de cirurgia lá no Hospital Universitário e agora ele está de R3 da urologia, aqui no HC. Cauí, boas-vindas. Espero que seja o primeiro episódio de muitos aí. Eu fico muito feliz de poder participar de um projeto de grandes amigos meus, o Dudu, você. Fico bem feliz da gente poder se reunir, conversar sobre um tema tão importante para gente que trabalha em pronto-socorro, né? Eu acho que uma das características mais importantes quando os internos aqui do 6º ano da Faculdade de Medicina passam lá no Hospital Universitário é a quantidade imensa de cálculo renal e cólica renal que eles acabam atendendo. A gente discute imensamente esse tema lá, a gente aprofunda até nos conceitos urológicos desse tema, mas para emergencista cada vez mais é importante discutir algumas peculiaridades desse tema. Então, bem feliz de estar aqui hoje. Boa. Então o Cauê já falou aí nosso tema, né, que vai ser cólica renal, ureterolitíase, e esse é um tema bem extenso, né? Ele vai desde o acompanhamento ambulatorial do paciente até fisiopatologia da formação de cálculo, que eu acho que é um tema interessante, mas não cabe tanto para a gente falar aqui. A gente vai focar nossa discussão mais do que o emergencista, quem está na porta, na sala de emergência todo dia, tem que saber. Cauí, começando sobre isso, falar sobre a variação clínica. A gente tem sempre aquele quadro típico, né, que a gente pega, bate o olho do paciente na sala de espera e já consegue fazer o diagnóstico, que é o paciente que tem uma dor lombar, de radiação súbita, de forte intensidade. Normalmente o paciente está bem desconfortável, pode estar com uma sudorese importante, com náusea, vômito, que é aquele cara que você bate o olho e fala, esse cara tem cólica renal. E aí, é esse cálculo mesmo que a gente vê bastante, ou é um exagero isso aí? A apresentação da cólica renal ela é bem típica, né? Como você perfeitamente definiu. Então, o paciente tem uma dor lombar de forte intensidade, então aquele paciente que está se contorcendo de dor na sala de espera, é uma dor que irradia para a região anterior do abdômen, ela pode, no caso dos homens, acometer até a região testicular, no caso das mulheres, acometer até a região dos grandes lábios, e o paciente também sempre está com uma inquietude por causa da dor. Então, o paciente que chega com cadeira de rodas, ele pode ter apresentação de náuseas, vômitos. Então, quem teve na vida uma cólica renal ou já atendeu um paciente com uma cólica renal importante, acho que é um quadro que fica marcado, né? Então, esse paciente chega para você já requisitando uma grande analgesia, porque a dor dele é insuportável. Então, aquele paciente que vem no pronto-socorro de madrugada mesmo, porque a dor começou durante a noite e ele não aguenta esperar ela passar. Então, a gente vai se deparar com esse caso aí por diversas oportunidades. Beleza. Bom, esse quadro típico eu achei um pouquinho mais fácil o diagnóstico, né? E quais outros sintomas que a gente tem que ficar atento, que a gente pode pensar que pode ser devido a uma ureterolitíase? Então, existem algumas características que não são as mais comuns, mas podem aparecer nesse paciente que chega para você no pronto-socorro. Então, às vezes o paciente chega com um quadro de hematúria, ele fala que teve um sangue no xixi naquela noite, ele chega às vezes com um quadro, se for uma mulher com infecções urinárias de repetição, um quadro de disúria, podem estar associadas com alguns tipos de cálculo. O paciente pode ter a presença de febre, que geralmente liga o alerta para a gente sobre processos infecciosos inflamatórios associados. Então, são certas nuances que podem aparecer também com esse paciente. Hematúria, disúria, febre, sempre ficar atento sobre esses sinais também e sintomas. Beleza.
E Cauê, a gente vai avaliar esse paciente, a gente acaba sempre fazendo o sinal de Giordano, né? A punho percussão lombar e o paciente tem muita dor, certo? Certo. Quando a gente está falando de sinal de Giordano, pode ser apenas devido ao cálculo, apenas devido a uma ureterolitíase ou necessariamente já tem que pensar em infecção associada? Então, o sinal de Giordano, quando a gente fala que ele é positivo, ele informa pra gente que o paciente teve uma dor quando você percutiu a região lombar, que ele referia que tinha algum desconforto, né? Então, geralmente, na grande maioria dos casos, quando esse sinal dá positivo, ele já diz pra gente que tem algum processo inflamatório ou até infeccioso ali na região. Então, o que pode ser? A gente pode pensar em abscesso renal, pode ser uma pelonefrite, pode ser um cálculo renal com uma hidronefrose importante. Então, não necessariamente só um cálculo renal pode dar Giordano positivo. A gente sempre tem que ligar o alerta que Giordano positivo necessita de uma melhor investigação, necessita de um cuidado melhor, porque pode ser um processo inflamatório / infeccioso importante ali no rim desse paciente. Beleza, então eu fico mais alerta com o paciente que tem Giordano. O Giordano não é só no cenário de ureterolitíase, mas ele pode ser só devido à ureterolitíase? Isso, às vezes o paciente está com tanta dor que quando você percute ali, ele refere que tem um desconforto, né? Então, pode ser só por o quadro de ureterolitíase, mas é uma apresentação um pouco mais rara, né? Mas a gente não pode excluir também que seja só pelo cálculo ureteral que ele esteja apresentando. Legal, Cauê, ótimo. Então acho que a gente conseguiu ver aqui o quadro clínico desses pacientes e daqui a pouquinho a gente vai discutir uma coisa bem controversa, que são os exames de imagem. Antes disso, bom, estou com suspeita de que meu paciente, seja pelo esse quadro típico ou não, que meu paciente tenha uma ureterolitíase. O que eu solicito de exames laboratoriais? Precisa de urina 1, precisa avaliar a função renal, e aí? Bom, na urologia a gente se pauta principalmente pelos guidelines da Associação Americana e da Associação Europeia de Urologia. A Associação Europeia e a Associação Americana, elas dizem que quando você tem um quadro agudo de uma cólica renal, uma cólica ureteral, os exames que devem ser solicitados são hemograma, creatinina, sódio potássio, ureia creatinina e o PCR junto com a urina 1. A cultura, se você suspeita de um quadro infeccioso, provavelmente se pensar num futuro, esse paciente pode precisar de algum antibiótico. Então, antes de você acabar introduzindo algum antibiótico, sempre pedir também uma cultura de urina. Se você lê os guidelines também, eles já solicitam que nessa primeira avaliação seja pedido um cálcio e um ácido úrico, pensando numa provável etiologia desses cálculos, né? Então, acaba entrando nesse kit inicial do quadro agudo. Então, só relembrando, hemograma, creatinina, sódio potássio, ureia creatinina, PCR, urina 1, urocultura e ácido úrico cálcio iônico, segundo os guidelines das associações urológicas que a gente segue. Beleza, Cauê. E o que eu posso ver? Claro, né? Aí, uma creatina muito aumentada, subida eletrolítico já indicando algum grau de obstrução, insuficiência renal aguda. Mas o que eu posso achar nesses exames que você falou, destacando? O que eu posso ver na urina 1? Hemograma e PCR, imagino que seja para ver sinal infeccioso, né? Isso, exatamente. Então, a hemograma e PCR já dá sinal se aquele cálculo está causando uma pielonefrite obstrutiva, se tem algum processo de sepse em andamento. A urina 1 e a urocultura vão dizer a situação urinária do paciente, então se tem leucócitos em grande quantidade na urina, você já fica pensando que pode ser algum processo que tenha pus envolvido, né? Então, o cálcio iônico e o ácido úrico diz pra gente provavelmente algum distúrbio metabólico que esse paciente possa ter para justificar um cálculo que ele tem na via urinária, né? Então, hemograma, PCR, infecção, a urina 1 e a urocultura, a situação que esse paciente vai estar em relação à urina e acho que é basicamente isso, né? Beleza. E Cauê, a leucocitúria pode ser apenas devido ao cálculo? A gente espera um pouquinho de leucocitura ou muita leucocitura apenas devido ao cálculo, sem infecção associada. Isso, a leucocitura ela pode estar um pouquinho aumentada, única e exclusivamente pela presença do cálculo, né? O cálculo ali fica machucando o ureter, mas se a gente verifica uma grande quantidade de leucócitos na urina,
provavelmente deve ter algum processo infeccioso associado, né? Então, não olhar o exame e falar que, não, isso aqui só pelo cálculo. Sempre ver os sinais iniciais da primeira avaliação, como que está a pressão, como que está a frequência cardíaca, para não deixar um quadro de sepse desse paciente passar nos nossos olhos sem nenhuma abordagem, né? Então, sepse de foco urinário traz diversas complicações, todos sabem, né? Então, ficar bem atento a esse quesito. Legal, então a gente pede esses exames que o Cauê listou e depois chega a hora do exame de imagem, ou será que chega, né? Cauê, primeira coisa, todo paciente com suspeita de ureterolitíase, de cólica nefrética, precisa de um exame de imagem no PS? Olha, se você tem um quadro bem típico, esse paciente nunca teve o diagnóstico de cólica renal, de cálculo renal, ureteral, esse paciente necessita de um diagnóstico, né? Ele precisa de uma imagem para falar, olha, ele tem cálculo no rim, ele tem cálculo no ureter. Então, se você me pergunta se esse paciente precisa de um exame de imagem, sim, ele precisa. Quando você vai ler os guidelines europeus e americanos sobre esse tema, também é necessário fazer um diagnóstico com um exame de imagem. E aí, a gente entra no grande debate, né? Qual é o exame de imagem? Você quer me perguntar qual é o exame de imagem? Eu quero te perguntar qual que é o exame de imagem. Eu sei que é polêmico isso, né? Existe até, a gente pode colocar no show notes, um estudo que saiu no New England, Isso, é. que eu vou até te perguntar a sua opinião sobre ele. Basicamente, pessoal, foi um estudo que ele randomizou pacientes com suspeita de cólica nefrética para fazer ou ultrassom point of care feito pelo próprio emergencista, ou ultrassonografia realizada pelo radiologista, ou uma tomografia. E a gente sabe que, o Cauê vai comentar daqui a pouquinho, o padrão ouro é a tomografia, né? Mas esse estudo ele viu que não, para os desfechos dele, que eram basicamente complicações, retorno ao pronto-socorro, necessidade de abordagem cirúrgica na urgência, não mudava qual o primeiro exame que você pedia. É claro que os pacientes que que fizeram ultrassonografia antes, principalmente aquela subpopulação que a ultrassonografia foi feita point of care pelo emergencista, precisaram de mais indicações de tomografia depois. Mas, de forma geral, entre os 3 primeiros grupos não mudou, não teve mudança nos desfechos primários e secundários. Então, resumindo tudo isso, qual o exame, Cauê? Pode ser ultrassom? Tem que ser tomografia? Certo, então, se você vai ler o guideline da Associação Europeia de Urologia, ele fala que, como se fosse um rastreio, o ultrassom ele pode ser solicitado como primeiro exame de imagem. O ultrassom ele tem uma sensibilidade no rim de cerca de 45%, no ureter também chega aproximadamente a esse valor, mas a especificidade dele no rim e no ureter, teoricamente, são bem altas, bem boas. Então, se você viu com ultrassom um cálculo na via urinária, provavelmente esse exame tem um grande valor, né? Então, qual que são as vantagens do ultrassom? O ultrassom ele é mais disponível, ele é um exame seguro, ele é um exame barato, ele é um exame fácil de ser realizado, né, de ser treinado, e ele dá sinais diretos e indiretos de um cálculo renal ali na via urinária. Quais são os sinais diretos? Então, se você com ultrassom consegue visualizar um cálculo em cálice, em pelve renal, na junção ureteropiélica, no ureter distal, são regiões que o exame traz muita informação. Então, se você viu esse cálculo nessas regiões com ultrassom, beleza, a gente tem praticamente o diagnóstico fechado. Como uma avaliação indireta dos sinais que uma obstrução pode ocasionar, então o ultrassom ele te dá uma dilatação de todo o ureter e ali da via da junção pielo-ureteral também. Então ele te dá, já sem ter visto o cálculo, mas ele te dá esse sinal indireto que tem alguma coisa ali obstruindo, né? Então, sinais diretos, sinais indiretos, o ultrassom ele te dá com uma certa confiança, né? Então, se você seguir o guideline após ter feito o primeiro rastreio com ultrassom, a tomografia ela é essencial se você tiver o planejamento cirúrgico desse paciente. Então, esse paciente tem alguma alteração que vai precisar fazer algum tratamento cirúrgico, a tomografia ela é o padrão ouro, uma tomografia helicoidal, sem contraste, ela vai te dar a dimensão do cálculo, ela vai te dar a densidade, ela vai te dar possíveis diagnósticos diferenciais. E se você estiver pensando numa abordagem cirúrgica, além da anatomia ali
renal, perirenal, de toda a via excretora. Acho que é de extrema importância fazer uma tomografia sem contraste antes dessa sua abordagem, né? Então, ultrassom como rastreio, tomografia como padrão ouro para fechar diagnóstico sem contraste. Beleza. Então, achei interessante isso da utilizar a ultrassonografia como rastreio, e acho que queria imaginar algumas situações para a gente pensar. Então, tô lá de plantão, num local em que tem tudo. Isso aí é suspeita de cólica nefrética, tomografia, certo? Bom, então como todo plantonista de pronto-socorro, a gente vai precisar usar a nossa disponibilidade de recursos para tomar algumas decisões. Então, se você está num serviço que tem tomografia, ultrassom, eventualmente retaguarda cirúrgica, se você precisa fazer um diagnóstico de cólica renal, cálculo renal, cólica ureteral, você pode já solicitar a tomografia sem contraste como primeiro exame. Você já tem uma resposta definitiva do que esse paciente está apresentando. Se eventualmente não for o caso desse diagnóstico, a gente vai poder já pensar em outras possibilidades, vai saber se tem alguma alteração anatômica do paciente. Então, num serviço que tem todos esses recursos, a gente acaba solicitando como primeiro exame a tomografia sem contraste. Boa. Cauí, e no cenário de que eu estou dando plantão, eu tenho ultrassonografia, ou eu tenho aparelho de ultrassom, ou eu tenho radiologista para fazer mesmo, não tenho tomografia, pedi aqueles exames que a gente discutiu, os exames vieram normais. Fiz um ultrassom, ele não mostrou dilatação da via urinária e também não mostrou cálculo. O paciente melhorou da dor. E aí, na urgência, o que eu preciso fazer? Bom, se o paciente chegou no pronto-socorro com uma crise de cólica renal e você, após a medicação, acabou resolvendo o problema do paciente e os exames de imagem não viram o cálculo renal e os exames laboratoriais não viram nenhuma alteração, então o paciente não está em vigência de uma infecção, porque hemograma e PCR estão dentro da normalidade, ele está com função renal dentro dos parâmetros esperados. Então, o paciente está bem, você não viu o cálculo, você não tem uma tomografia, você pode acabar liberando esse paciente com as devidas orientações, falar para ele retornar no pronto-socorro caso apresente outro episódio de cólica renal e explicar para ele que o ultrassom, às vezes, ele não consegue identificar o ponto de obstrução, né? Então, ureter médio, às vezes fica difícil, dependendo também do operador que realizou o exame, de identificar esse cálculo. Então, não tem nenhuma urgência, paciente com dor controlada, paciente bem orientado, não tem a tomografia, você pode encaminhar ele para seguir investigação na rede e acabar liberando ele do pronto-socorro. Boa. Aí, a gente sabe que exame de imagem tem nome e sobrenome, né? É tomografia como? Bom, tomografia helicoidal sem contraste é o padrão ouro para a gente diagnosticar cálculos renais e ureterais no pronto-socorro. Beleza, sem contraste. E quando que eu preciso fazer contraste endovenoso? Bom, a gente pensa em usar o contraste quando o paciente está apresentando um quadro clínico sugestivo de um processo infeccioso. Então, às vezes você se depara com um paciente que está 3 dias tendo febre, náuseas e vômitos, o Jordano positivo, sabe que tem alguma anomalia anatômica da via geniturinária. Então, é sempre importante ver se com o contraste a gente consegue definir bem essa parte infecciosa do quadro clínico desse paciente, né? E de curiosidade, quando você às vezes está avaliando um paciente e esse paciente tem um quadro clínico muito sugestivo de cólica ureteral e você fez a tomografia sem contraste e acabou não vendo nenhuma alteração, mas nossa, esse paciente tem um quadro tão típico. Aí você vai ver direito a história desse paciente e você conversa com ele e vê que ele é um paciente que faz uso de umas medicações que podem dar cálculos que não são vistas numa tomografia sem contraste. A principal delas são medicações envolvidas nas terapias antirretrovirais. O indinavir é uma medicação que a gente acaba vendo, principalmente aqui no HC, e aí quando você vê a tomografia sem contraste, esse cálculo não aparece. E aí, como que você faz o diagnóstico desse cálculo? Aí você faz uma tomografia com contraste, que você vai observar um ponto de falha de enchimento
no ureter ou eventualmente nos cálices renais, né? Então, ficar atento aí que existe um tipo de cálculo que não é visto na tomografia sem contraste, mas ele, sem dúvida, é uma das minorias de cálculos que aparecem no pronto-socorro. Boa, legal. E aí, nesse caso, quando eu preciso fazer com contraste, eu faço primeiro a fase sem, depois a fase com? Eventualmente, quando você faz a tomografia, né, acaba fazendo primeiro a fase 100 e depois injeta, acaba pegando. Protocolo normal, né? Protocolo normal, é. Então, o que a gente tem até agora, né? A gente tem quando suspeitar, como é a clínica dos pacientes. O Cauê já nos falou quais exames laboratoriais pedir. E como a gente vai determinar qual exame de imagem que a gente tem que fazer nos pacientes, né? Normalmente ultrassom para rastreio, padrão orotomografia. Caso que a gente tenha suspeita de infecção associada, a gente faz tomografia com contraste, né? Nos outros casos, o padrão ouro é a tomografia helicoidal sem contraste. Bom, fiz o manejo, ainda não é você, Cauê, ainda não é o urologista que está lá, é o médico generalista ou emergencista. O que ele faz para esse paciente? Como que a gente faz o manejo da cólica renal? Então, paciente que chega com aquele quadro insuportável de dor, você precisa tratar a dor dele. E pelos guidelines, a principal medicação que vai tirar ele da crise da cólica renal são os anti-inflamatórios não esteroidais. Em alguns estudos foram vistos até a sua superioridade, também com efeitos colaterais menores que os opioides, que quando comparados, né? Então, a primeira medicação, além de dipirona, paracetamol, o que não pode deixar de ser feito é um anti-inflamatório não esteroidal. Se você ultrapassa todas essas medicações, o paciente ainda não conseguiu o controle da dor, você pode eventualmente entrar dentro da classe dos opioides para tentar o manejo dessa dor, mas sempre vendo custo e benefício dessa conduta, né? O opioide sempre tem certos efeitos colaterais e se mesmo assim o paciente ficar tendo a necessidade de controlar sua dor com opioides, eu acho que isso já é uma situação que ele está se apresentando com uma dor refratária, né? Então a gente já entra nos casos que, eventualmente, uma conduta cirúrgica seria o melhor para esse tipo de paciente. Então, anti-inflamatório, dipirona, paracetamol como primeiras opções e, eventualmente, uso de morfina, mas já ficar atento com as medicações e com uma conduta cirúrgica nesses casos. Beleza. E quando que quem está atendendo esse paciente, o emergencista, o cirurgião geral ou o clínico, precisa chamar o urologista na urgência? Certo. Então, são certas situações que esse paciente vai precisar ficar internado e, eventualmente, vai precisar de uma avaliação do urologista para indicar uma cirurgia. Essas situações são principalmente quando tem uma dor persistente, apesar dessas medicações que a gente começou a conversar. Se você tem um quadro de um cálculo que está causando uma importante dilatação retrógrada dentro da via urinária, então uma obstrução. Se esse paciente está com um quadro de sepse, então taquicárdico, PA diminuindo, eventualmente você coletou uma gasometria, vem um lactato também alto. Então, casos de sepse, dor persistente, obstrução. Se esse paciente chega no pronto-socorro com você falando assim, doutor, faz 6 semanas que eu estou utilizando as medicações para controle da dor e eu não consigo trabalhar, eu não consigo ter uma vida normal. Então, uma falha da terapia conservadora para esse cálculo sair também já é uma indicação para uma avaliação urológica, né? E quando você vê os exames, como a gente já tinha conversado, se você tem uma alteração na função renal, o paciente é um paciente que tem rim único, com um cálculo, sempre são situações que você precisa avisar o urologista para ele avaliar. Beleza. Não só a sepse, mas pielonefrite obstrutiva, de forma geral, exatamente, né? Exatamente. A pielonefrite obstrutiva é uma situação bem grave que, eventualmente, quando o paciente chega, ele precisa ficar já de observação, já receber antibiótico terapia, já avaliação do urologista, porque essa via urinária vai precisar ser desobstruída, né? Ela vai precisar ou de uma nefrostomia ou do urologista passar um catéter duplo J para liberar essa infecção que está ali represada pelo cálculo, né? E antibiótico terapia também como tratamento para esses casos.
O Cauê acabou de falar de uma coisa que é bem interessante, né? Muita gente acaba achando que quando você chama o urologista na urgência, o cara vai tirar o cálculo na urgência. Não é isso que acontece, né? Na verdade, é desobstruir a via urinária, certo? Isso, se você tem um caso de pielonefrite obstrutiva, já foi constatado por diversos estudos que aumenta a mortalidade se você tiver a intenção de tratar esse cálculo no contexto de urgência. Então, o que é importante salientar é que quando tem uma pielonefrite obstrutiva, um foco fechado ali causado por um cálculo, você tem que desobstruir a via urinária. Então, seja com a utilização de um catéter duplo J, ou seja pela realização de uma nefrostomia percutânea, né? Então, são situações que você vai deixar para depois do tratamento desse cálculo. Então, o que importa é não deixar esse paciente com um foco fechado de infecção. Legal. Então, aí, é uma minoria dos casos que chegam no pronto-socorro que precisa de uma avaliação da urologia na urgência, né? A gente sabe que aí os cálculos de até 5 milímetros passa espontaneamente na maioria dos casos. Mais que 5 milímetros a gente sabe que vai diminuindo, né? Até o limite de normalmente uns 10 milímetros, que não é impossível acho que um cálculo com mais de 10 milímetros passar, mas é muito difícil, né? Isso. E quando que a gente pode usar tansulosina, essas terapias expulsivas no paciente com ureterolitíase? Certo. Então, a Sociedade Europeia, ela sempre orienta que se o paciente tem um cálculo menor que 10 milímetros, você tem que oferecer para o paciente, como primeira escolha dele, né, orientar, a terapia conservadora junto com a terapia expulsiva, né? Então, você vai falar para o paciente que tem uma chance, cerca de 50%, 80%, dependendo de onde estiver o cálculo e do tamanho do cálculo sair sozinho. Então, neste contexto de normalidade da função renal, o paciente não está com uma pielonefrite obstrutiva, a dor não está refratária, você vai orientar que a utilização de alfa-bloqueadores pode aumentar a chance desse paciente expelir o cálculo nas próximas 4 a 6 semanas, né? Então, orientar ele a utilizar essas medicações principalmente à noite, porque são medicações que causam um efeito hipotensor, então você não vai pedir para o paciente tomar ele logo pela manhã. Geralmente a gente usa tanzulosina ou doxazosina, um comprimido à noite. A Sociedade Europeia diz que você pode tentar de 4 a 6 semanas esse tratamento, né? E aí explicar para ele que a chance dele ter cólicas renais na vigência desse tratamento também existe, orientar que a ingesta de água durante esse tratamento é muito importante. Então, essa terapia acaba sendo uma tentativa antes de eventualmente uma indicação cirúrgica, né? Se o paciente fez a utilização dessas medicações e acabou não conseguindo expelir o cálculo, aí ele precisa de um acompanhamento do urologista para ver quais que são as melhores opções do tratamento desse cálculo. Legal. E a terapia, a gente usa tansulosina 0,4 miligramas, né? Isso. Como o Cauê falou aí, ao deitar, devido aos pacientes poderem apresentar quadro de hipotensão também. E precisa ser o urologista para prescrever isso? Ou pode ser o emergencista? O que você acha? Então, se o emergencista tiver as orientações que a gente acabou de comentar disponíveis para ele passar para o paciente, eu acho que não tem a necessidade de consultar um urologista para passar essa terapia, né? Então, falar que é uma medicação que pode ter alguns efeitos colaterais, ver se esse paciente tem alguma contraindicação cardiovascular para se introduzir esse tipo de medicação e comentar que existe, a chance aumenta, mas ela não é 100%, né? Então, uma terapia que pode ser prescrita no contexto de pronto-socorro. Se você deu a opção desse paciente realizar essa terapia conservadora, ele precisa de um acompanhamento, né? Ele precisa saber se eventualmente esse cálculo vai precisar de tratamento, não vai precisar de tratamento. Então, se você deu a terapia expulsiva para ele fazer o segmento, eu acho de extremo bom tom também ver se o paciente vai conseguir seguir, né? Não necessariamente no pronto-socorro, mas em caráter ambulatorial. Então, saber os efeitos colaterais, saber as indicações, saber se o paciente vai ter o segmento correto, eu acho que com essas ferramentas vocês mesmos podem acabar prescrevendo esse tipo de medicação no pronto-socorro. Legal, então prescreve a medicamento, claro, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, pede para ele observar se vai ter saída de cálculo e, dependente disso, fala para ele fazer um encaminhamento
mais precoce, tentar marcar uma consulta com o urologista mais precocemente, mas não precisa ser no caráter de urgência, claro, se não tiver aqueles critérios que o Cauê falou para desobstruir a via urinária na urgência, né? E uma outra coisa, tô lá com o meu paciente, resolvi a crise dele, melhorou a dor, ou então o cara até chegou assim para mim falando, doutor, fui lá, urinei e saiu o cálculo. Tá bom, o paciente está bem, a gente já viu que ele não tem critério de desobstrução da via urinária, ou até desobstruiu espontaneamente, não está séptico, nada disso. Esse paciente, preciso encaminhar ele em caráter ambulatorial para o urologista? É bom ele marcar uma consulta com o urologista o quanto antes, precisa acompanhar depois? Então, existem certos tipos de paciente que vão necessitar de uma avaliação metabólica que sugira os fatores relacionados com essa formação desse cálculo renal, né? Então, pacientes que têm história familiar positiva, algum tipo de comorbidade como gota, diabéticos, pacientes que são obesos, sempre é importante saber qual tipo de alteração metabólica que acabou favorecendo a formação de cálculos renais, né? Então, em outros contextos também, pacientes que foram submetidos a ressecções intestinais, pacientes que têm doenças intestinais que desfavorecem a absorção de algumas proteínas, pacientes que a gente comentou no começo, que têm infecções urinárias de repetição. Então, são pacientes que estão em risco maior do que a população geral de fazer novos quadros, novas formações de cálculos renais, né? Então, esses pacientes, é de extrema importância a gente ter o encaminhamento dele para uma avaliação com o urologista, né? Porque na consulta a gente vai pedir alguns exames, vai saber o tipo de alteração que ele pode ter, que pode estar favorecendo essa formação de cálculo, né? Pacientes jovens também, crianças que acabam tendo alguma formação calculosa, é de extrema importância passar por uma avaliação, porque cálculos renais e ureterais eles são extremamente recorrentes, né? Então, se você teve um episódio, a chance de nos próximos 5 anos você ter alguma nova crise é cerca de 50%. Então, pacientes que a gente liga o alerta, a gente acabou de comentar aqui, então é de extrema importância encaminhar para o urologista. Legal. Ele citou uma série de doenças que a gente tem que acompanhar, que o paciente pode ter risco aumentado de cálculo, e a gente sabe que uma coisa que é muito importante, né, que é a baixa ingesta hídrica. Então, paciente com ureterolitíase, o Cauê já falou, mas a gente sempre estimular a ingesta hídrica bem volumosa para esses pacientes depois, né, para evitar novos quadros. Aquelas orientações importantes que a gente pode passar depois que o paciente resolveu a crise álgica no pronto-socorro é que, no mínimo, 2 litros de água devem ser ingeridos para o fluxo urinário ser bem importante. Então, água, sempre andar com uma garrafinha de água, orientar que o consumo de sódio também está extremamente relacionado com a formação desse tipo de cálculo na via urinária. Então, sódio tem as suas vias de excreção renal e controle relacionadas com o cálcio. O cálcio é a principal substância relacionada com a formação de cálculos. Então, tomar muita água, diminuir o consumo de sódio, acabar também, dependendo da situação do paciente, algumas xantinas. Então, essa avaliação primária com o urologista para a gente saber onde que teve essa alteração é de extrema importância. Tá, tomar bastante água. Mas, uma coisa, a gente comentou lá no manejo no PS, e o paciente que chegou com ureterolitíase, e aí, hiperidrato, EV ou não? Isso aí é um pouquinho controverso, né? Já teve condutas para hiperidratar o paciente, para aumentar o risco de expulsão, mas parece que não tem muita evidência, né, de que isso realmente melhora a expulsão e pode até agravar o quadro do paciente. Não, eu acho que no contexto de emergência, se você hiperidratar, a gente já constatou que não tem grandes alterações em relação à conduta ali que você vai tomar, né? Geralmente, se o paciente chega com um quadro de desidratação, você pode correr um soro de 15 ml, um ringer, vai manejando, mas como fator prognóstico de melhora de expulsão do cálculo, a hiperidratação no pronto-socorro não mostrou nenhuma evidência para a gente, né? O paciente, depois que saiu da crise, se você orientar ele tomar água em casa, a gente já consegue ter grandes evidências que isso tem
um grande desfecho, né? O paciente acaba eliminando o cálculo nas próximas semanas. Legal. Então, Cauê, eu acho que era mais ou menos isso, né? A gente sabia que tem grandes outros tópicos para discussão, qual forma para fazer a própria tratamento do cálculo, né? Se é por via endoscópica, se é por via Leco, por leco, cirurgia aberta. diversos temas. Mas eu acho que isso aí acaba fugindo um pouquinho do escopo do que o emergencista precisa fazer, né? Se chegou nesse local, aí é do urologista. Com certeza. Ele não vai falar pra gente, porque senão... Acho que o mais importante é saber diferenciar aquele cálculo que precisa ser abordado já nessa internação no pronto-socorro daquele paciente que pode ser encaminhado para segmento urológico via ambulatorial, né? Fala, pessoal. Então, vamos retomar um pouquinho aqui o que a gente conversou com o Cauê nesse podcast sobre cólica nefrética. Então, primeiro, a clínica típica, né? Aquele paciente que tem uma dor lombar de forte intensidade, em cólica, que pode irradiar para a região inguinal, para os grandes lábios nas mulheres e para a região testicular nos homens. Frequentemente acompanhada de náuseas, vômitos, um desconforto intenso do paciente, que não consegue achar uma posição de conforto. E temos também alguns sintomas atípicos, né? Que pode ser uma hematura, disúria, ou em alguns casos o paciente pode ter febre, que aí já aumenta uma suspeita para uma pielonefrite, seja obstrutiva, associada a cálculo obstrutivo, ou não. Ao exame físico, esses pacientes podem ter sinal de Giordano positivo, que é a dor a punho-percussão da região lombar, o que pode ser apenas devido ao cálculo, mas nós temos que ficar atento nesses casos para uma suspeita de uma pielonefrite associada, certo? Depois que fizemos o diagnóstico, ou suspeita diagnóstica, né? A gente costuma solicitar alguns exames, então normalmente a urina 1, nos casos que a gente suspeita de processo infeccioso associado, uma urocultura, e segundo os guidelines que o Cauê trouxe pra gente, exames de sangue, hemograma, creatinina, sódio, potássio, PCR, ácido úrico e cálcio iônico. Depois que nós temos nossa suspeita clínica e laboratorial, chegou a vez do exame de imagem. O padrão ouro é uma tomografia de abdômen sem contraste endovenoso, multi-slice, helicoidal, que podemos associar com contraste endovenoso quando suspeitamos de uma pielonefrite, algum abscesso associado também. E a ultrassonografia pode ser utilizada, normalmente como rastreio, e ela pode ver tanto o cálculo quanto os sinais indiretos da obstrução da via urinária. Depois que nós fazemos o diagnóstico, começamos o manejo, né? Então, a primeira coisa é fazer o manejo da dor desse paciente, com anti-inflamatório não hormonal, dipirona, paracetamol e, caso o paciente fique refratário a essa analgesia, entrar com os opioides. Mas a primeira opção, anti-inflamatório não hormonal. Quando eu preciso chamar o urologista? Quando nós tivermos obstrução, pielonefrite obstrutiva ou sepse de foco urinário, dor persistente refratária à analgesia, falha na progressão do cálculo, alteração na função renal ou motivos sociais ou profissionais do paciente. Aquele paciente que não pode ficar muito tempo afastado, que já está com uma dor persistente há muito tempo. Nos cálculos que são menor que 10 milímetros, pode ser oferecido para o paciente a terapia expulsiva. Como a gente faz isso? Principalmente tansulosina, 0,4 mg, uma vez ao dia a deitar. E depois que a gente resolveu a crise, quando precisa encaminhar para o urologista? Quando o paciente precisa fazer um acompanhamento, seja por uma história familiar, ressecção intestinal, doenças mal absortivas, ou diversos outros fatores que podem estar relacionados com uma predisposição para a formação de cálculos. Então, acho que aqui a gente conversou sobre as principais indicações, principais exames, a gente cobriu grande parte das discussões que a gente acaba tendo com os internos no pronto-socorro, sobre tipos de medicação, tipos de conduta, orientações do paciente, o tamanho do cálculo, que pode interferir ou não na expulsão. Então, eu acho que aqui a gente fez um grande resumão aí da cólica renal / ureteral também no pronto-socorro. Boa, Cauê. Beleza? Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, super feliz de ficar
conversando aqui com um grande amigo e espero ter ajudado com um assunto que a gente vê cada vez mais prevalente aí no nosso dia a dia. Boa. Pessoal, então, obrigado aí por todos por ouvirem a gente e espero que a gente consiga aí fazer mais pra frente. Tem bastante tema de urologia no PS, né, Cauê? Opa! A gente pode voltar com o Cauê mais pra frente. Maravilha. Grande abraço, viu? Então é isso, espero que tenham gostado e um grande abraço a todos.